Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui o Empower Convida do mês de novembro. Eu sou o Rogério Schmidt, aqui de São Paulo, a Vera Galante, de Brasília, e o nosso convidado hoje é o Fábio Lacerda, que eu já vou apresentar. Esse mês, infelizmente, a gente não tem a participação do Luiz Pedroso, lá de Porto Alegre, que também costuma fazer parte aqui da nossa bancada, né? E, em novembro, estamos gravando aqui na semana que se segue a eleição municipal do último domingo. Então, esse, naturalmente, é o tema aí do Empower Convida desse mês. Como eu disse, o nosso convidado é o Fábio Lacerda. Ele é pesquisador de pós-doc do SEBRAP, é doutor e mestre em ciência política pela USP, e também é professor aqui do IBMEC em São Paulo e da FEI. Fábio, seja bem-vindo aí ao nosso programa. Obrigado também à Vera pela participação. Eu estou aqui apanhando um pouco, porque eu não estou acostumado a fazer o papel de anfitrião, né? De apresentador. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado, Rogério. Obrigado, Vera. É um prazer estar aqui com vocês. Então, Fábio, a gente resolveu fazer um programa aí sobre eleição municipal, ainda que o nosso foco aqui na Empower seja mais a política nacional, né? Mas a eleição municipal ela é sempre uma espécie de ensaio geral, né, para a eleição que a gente vai ter 2 anos depois, né? Então, eu queria levantar uma bola aí, quer dizer, você acho que acompanhou mais de perto aqui por razões de pesquisa e tal. Aliás, eu esqueci de falar, o Fábio também é um dos grandes especialistas no Brasil sobre a relação entre religião e política, né? O voto evangélico, a bancada evangélica, enfim. Então, a gente vai acabar falando um pouco sobre isso também. Mas, Fábio, o que você achou dessa eleição aí? Por onde que você gostaria de começar aí o teu comentário? Bom, Rogério, ainda estamos aí digerindo o que aconteceu, né? Olhando os dados. Eu ainda não consegui ver como eu gostaria os dados assim, por zona eleitoral, por sessão eleitoral, né? Ainda o TSE, o site do TSE ainda está um pouco deixando a desejar, mas pelo que a gente pode ver, né? Não sei qual a impressão de vocês, a minha impressão é que a gente teve um crescimento aí de uma centro-direita ou direita, né, Brasil afora, pensando em termos falando numericamente, né, em termos quantitativos, sem ponderar aí pela importância das cidades, democratas, progressistas, né, o PP, ganharam bastante, enfim, ganharam mais prefeituras, né, de um lado, o DEM também, o PSD, e por outro lado, sei lá, PSDB e MDB perderam prefeitura, né? A esquerda também me parece ter sido se saído um pouco pior, né, talvez do que ela esperava, e a gente tem ouvido muito falar sobre qual teria sido o desempenho aí do Bolsonaro, né, nessa eleição municipal. Pelo que eu vi, a mídia, na sua maior parte, ressaltou uma possível derrota aí do Bolsonaro, né, em 2020, nessas eleições, dado que seus candidatos foram quase todos mal sucedidos, né? O filho dele também foi muito mal, né? Perdeu muito voto lá no Rio, então eu vi até um colega meu tweetando aí que diante desse cenário não dá nem para a gente dizer que exista um bolsonarismo enquanto força política ou eleitoral, quer dizer, é um movimento quase inexistente, né? Então, eu não sei, em parte eu concordo, ao mesmo tempo acho que é difícil a gente fazer uma leitura com mais precisão, se a gente pensar também que não é totalmente claro quais são desses partidos que foram melhor nessa eleição, aqueles que apoiam de fato o governo ou não, né? A gente tem talvez um grupo aí de partidos de centro-direita
cuja posição diante do governo não é clara, né, ou tão clara quanto a gente gostaria. Então, não sei se foi uma derrota tão grande para o governo, mas também não parece ter sido uma vitória, né? E aí, pensando no caso específico de São Paulo, que é o caso que eu acompanhei com um pouquinho mais de calma, né, de tempo, eu acho que o cenário em São Paulo é bastante curioso, né? Pelo menos instigante, assim, intelectualmente instigante. A gente vê em São Paulo, acho que isso chama a atenção aí de qualquer pessoa, né? O declínio do PT, né? Um processo aí de erosão do PT, e isso tem me chamado a atenção. Eu tenho conversado com alguns colegas também. Quer dizer, né, a gente sabe que o PT ele era pelo menos eu acredito nisso, né? Sem fazer juízo de valor aqui, mas o PT era o partido que estruturava em grande medida, né, o sistema político brasileiro, desde 88 até 2018, pelo menos, né? E o PT tem passado por um processo de forte declínio, junto com outros partidos mais tradicionais, né, o PSDB e MDB entrariam nesse grupo, né? E isso é muito nítido no caso de São Paulo, né? É impressionante, se a gente pegar, eu até estava fazendo uns gráficos mexendo com isso, né? As votações do PT em São Paulo, seja para presidente, seja para prefeito, elas têm caído muito, né? E o que eu acho que nem todo mundo nota, nem todo mundo dá devida ênfase, é que esse declínio do PT, ele antecede fatos aí mais centrais, né, para o cenário político brasileiro, né? Quer dizer, não se trata de algo que ocorreu em 2018, não se trata de algo nem mesmo que a gente possa associar apenas às manifestações de 2015, ao impeachment da Dilma em 2016, né, quando o PT passou por um processo de forte desgaste. Essa erosão, né, do PT, ela é anterior. Na verdade, se a gente pegar a votação para presidente na cidade de São Paulo, o PT tem uma queda maior de 2010 para 2014 do que de 2014 para 2018. Né? Então, o que quer que esteja acontecendo, e aí nesse sentido dá para a gente, pelo menos eu só poderia fazer conjecturas, né? Mas o que quer que esteja acontecendo é algo anterior, né, a boa parte dessas manifestações, anterior ao impeachment, anterior à própria eleição do Bolsonaro, né? Então, você acha, Fábio, desculpa, que pode ter a ver com aquelas manifestações de 2013, lá dos 20 centavos, que foram no governo Haddad já, né? Sim, com certeza, Rogério, eu acho que tem a ver, né? Que são manifestações que começam de forma, talvez até não anti-PT ou não anti, sei lá, esquerda, né? Elas têm lá, acho que o seu estopim com o movimento pelo passe livre, né? Mas rapidamente aquilo se espalha e adquire uma conotação diferente, né? E também é um momento acho que muito significativo, porque a partir daí a gente vê que a direita passa a ocupar as ruas, né, no Brasil. A partir de 2013, a direita parece ter a preponderância, né, parece ter um papel aí mais forte nas ruas do que a esquerda. Então, eu concordo com você, eu acho que tem a ver, sim. Porém, não me parece que... Eu acho que há outros fatores aí, outras variáveis, claro, né? Que é uma correlação, né? Não é uma causalidade. Exatamente. E se a gente pegar, olhar, por exemplo, a votação para prefeito em São Paulo, né? Eu fiz esse exercício esses dias, estava brincando aí um pouco vendo os dados, quer dizer, a gente nota que em 2012, embora o Haddad tenha ganhado em São Paulo, nos maiores redutos eleitorais do PT na cidade, né, como Grajaú, São Mateus, Itaim Paulista, né, bairros periféricos, né, de São Paulo, a votação do PT já foi inferior, né, a que costumava ter, né? Ou seja, isso já em 2012. E, enfim, eu tenho algumas conjecturas aí sobre isso. Podemos... Vou colocar a Vera na conversa, que apesar de morar em Brasília, ela é
originária de São Paulo, né, Vera? Dá uns pitacos aí também. Não, eu acho muito interessante São Paulo, porque sempre foi direita e esquerda, teve uma alternância até razoável entre PSDB e PT, principalmente, né, com governadores e prefeitos das duas vertentes políticas. Só que agora, me parece que está consolidando uma preferência pela direita, pelo o eleitor paulista. O atual prefeito Bruno Covas, PSDB, que é um partido que perdeu terreno no Brasil, mas consegue manter razoável influência em São Paulo, mas ele caminha cada vez para um centro mais moderado, né? E o Boulos também, que é do PSOL, que não é um partido conhecido pela moderação, mas ele também tem uma moderada, por razões eleitorais, claro, né? Mas me parece ele saiu um candidato muito mais moderado do que o esperado. O que você acha disso? Assim, o São Paulo está caminhando para o centro, os dois que eram divergentes, eles estão convergindo? Eu acho interessante isso que você falou, Vera. Eu tendo a concordar com isso também, né? Acho que São Paulo, em alguma medida, poderia ser entendido. A gente poderia aplicar aquilo que a gente falava sobre o PT para São Paulo também, né? O PT sempre foi muito forte em São Paulo, é uma cidade com uma importância histórica para o partido. É o partido que mais ganhou, né, na cidade, é o partido que sempre vai para o segundo turno, né? Mas, de fato, o PT está num processo aí de declínio na cidade e eu não sei até que ponto dá para dizer que o Boulos, talvez no segundo turno ele vá se moderar, né? Ele seja forçado a isso, mas enfim, acho que os dois candidatos vão fazer dar essa caminhada para o centro, né? Para tentar atrair o maior número de eleitores, né? E me chamou também a atenção, Fábio, Vera, o PSDB, apesar do Covas ter ido para o segundo turno, né, teve uma queda, uma redução expressiva da votação também, se você compara com o Dória em 2016, né? O Dória em 2016 ganhou no primeiro turno, né, se não me engano, com 53% dos votos válidos. E o Bruno Covas agora acho que teve 32%, né, alguma coisa assim, por cento. Então foi uma queda aí também de mais de 20 pontos percentuais, né? Então, tudo bem, ele ao menos vai para o segundo turno, né? Parece que até hoje, quinta-feira, saíram algumas pesquisas, aí está largando com um certo favoritismo, mas sinaliza aí que alguma coisa está acontecendo em São Paulo, não é, Fábio? Sim. Acho que esse processo aí de erosão não é só com o PT, né? O PSDB também vem tendo desempenho inferior, né? Não sei, é realmente um negócio curioso, mas talvez por ser maior, o PT nos chame mais atenção nesse sentido, né? Mas se a gente pegar também, enquanto você falava, Rogério, eu pensei também nas eleições para a Câmara, né? O PT também no Legislativo Municipal aí vem encolhendo eleição a eleição, né? E não é só em São Paulo, né? Nas cidades grandes ele vem tendo uma fatia de votos aí cada vez menor. O PSDB na Câmara Municipal em São Paulo, se eu não me engano, ele tem um desempenho estável, mas acho que agora em 2020 ele também diminuiu um pouco, né? Então eu concordo com você. Agora, a eleição municipal, não sei o que vocês acham, uma coisa tão heterogênea, né? Então, são milhares de eleições simultâneas, né? Que fica até... Eu sempre me divirto muito, assim, depois... os critérios, né, que a gente tenta usar para dizer quem cresceu, quem perdeu, né? Então, você pode olhar, por exemplo, a eleição para prefeito, não necessariamente é o mesmo cenário da eleição para vereador, né? Tanto num caso como no outro, você pode trabalhar com a votação que os partidos receberam, né? Ou pode trabalhar com o número de prefeitos e
ou o número de vereadores que os partidos conseguiram eleger, né? E no caso até do prefeito, tem até um outro critério, um terceiro critério, que eu vejo muita gente usando também, que é a porcentagem do eleitorado que vai ser governada por cada partido, né? Nesse último caso, claro, a gente tem que esperar o segundo turno, né? Porque a eleição ainda não acabou, né? Então, só depois do segundo turno que a gente vai saber, de fato, a fatia do eleitorado de cada partido, né? Mas, diante de tantos indicadores diferentes, né? Ainda assim, você tem alguns partidos que pioraram em todos os indicadores, né? E partidos também que melhoraram em todos os indicadores, né? Então, acho que isso pode deixar algumas... claro, também tem um meio de campo ali, partidos que melhoraram em alguns, pioraram em outros, mas mostra, né, como é difícil você tirar uma lógica, né, um sentido de uma eleição tão complexa como a eleição municipal. Não sei se a Vera quer comentar alguma coisa. Olha, eu acho a eleição municipal fascinante. Eu não voto municipalmente, moro em Brasília, mas é a eleição que me parece mais apaixonante para o eleitor, porque realmente mexe com o poste lá da rua, a escola e tudo ali, o município, a comunidade do eleitor. Agora, e penso eu que o indivíduo é muito mais importante do que o partido. Eu acho que isso aí é uma coisa que no Brasil é fato, não só na municipal, como estadual, como federal. O partido importa pouco. Tem gente que não vota no partido X por princípios, mas capaz de abrir uma exceção se tiver um candidato muito bom. Isso aconteceu comigo, mas eu não vou dizer nem quem é o partido, nem quem é o candidato, mas em todo caso. Então, o partido é importante, mas não tanto. O discurso do candidato é muito mais importante. A reeleição sempre é muito mais tranquila, porque as pessoas já conhecem quem está concorrendo à reeleição, no caso de vereadores e do prefeito, e quando vem um completamente novo, vamos voltar para São Paulo, Boulos é novo. Boulos é um rapaz que todo mundo sabe a história dele, mas ninguém conhece exatamente. Mas, como fizeram com o Bolsonaro um pouco tempo atrás, estão apostando no novo, só que o Bolsonaro não era novo, todo mundo sabia exatamente quem ele era. Está 28 anos lá na Câmara, fazendo exatamente o que ele está fazendo agora. Então, assim, não tinha novidade nenhuma. Mas eu acho interessante a capacidade que o eleitor municipal tem de apostar num novo completamente, como é o caso do Boulos. Aí em São Paulo, o que você acha, Fábio? Sim, né? Acho que o desempenho do Boulos, enfim, eu pessoalmente já esperava algo nessa linha, né? Acho que para ele já foi uma vitória, aí está no segundo turno, vai se tornar mais conhecido, né? Uma amiga minha me falava esses dias, esqueci agora o percentual, mas o percentual dele de conhecimento, né, do eleitorado, ou melhor, de desconhecimento, né, um percentual grande ainda de eleitores não conhece, né, o candidato. Então, acho que isso vai impulsionar a carreira política dele, né? Não sei se vocês concordam, mas me parece alguém aí que tem uma grande possibilidade de crescimento, né, em termos de carreira política. Concordo, sim. Agora, o Boulos também tem um certo recall por ter sido candidato a presidente da República, né? 2 anos atrás. Então, acho que ele... eu estou com vocês, mas assim, acho que ele não largou totalmente do zero, né? Já tinha uma certa visibilidade aí, né? Mas ele não tinha ficha corrida, ele não tinha o currículo para mostrar. Ele só tem o reconhecimento da pessoa. E o endosso do ex-presidente Lula, que não o lançou como presidente, quer dizer, mais ou menos lançou como candidato a presidente naquele dia que ele foi preso, São Bernardo, lembra? Ele levantou o braço do Boulos, foi o futuro presidente do Brasil. Ele tem o apoio tácito do presidente Lula, e ex-presidente Lula. Então, ele tem
ele tem um cacife grande, mas ele não tem serviço para mostrar, né? É aí que eu vejo a novidade dele. O que vocês acham da gente falar um pouquinho também sobre o segundo maior colégio eleitoral brasileiro, que é o Rio de Janeiro, a cidade da onde eu morei antes de morar em São Paulo? E aí eu aproveito até fazer um gancho, né, com a questão de pesquisa aí do Fábio, né, do voto evangélico, né? O Rio era um cenário muito diferente daqui, né? Também um prefeito candidato à reeleição, o Marcelo Crivella, porém com um patamar de popularidade nas pesquisas de avaliação de governo aí muito precário, né? Cerca aí de 10, 15% de avaliação positiva, né? Ele conseguiu ir para o segundo turno, né, contra o ex-prefeito, Eduardo Paes, portanto, lá eu acho que os dois candidatos mais importantes tinham recall, né, ficha corrida, como disse a Vera, né, localmente, né. E no Rio tem uma questão também que a esquerda, acho que desde 2004, é a primeira vez que nenhum candidato de um partido de esquerda disputa o segundo turno no Rio de Janeiro, né? E essa resiliência aí do Crivella, né, ainda que ele não seja o favorito para vencer a eleição no segundo turno, acho que tudo indica que o Eduardo Paes voltará à prefeitura, né? Mas pode estar relacionada ao fato dele ser ligado a uma denominação evangélica importante, o seu partido também. Fábio, o que você... Talvez não especificamente do Rio, né, mas genericamente aí do Brasil, como que tem sido essa atuação política aí das igrejas evangélicas, né? Legal. Em primeiro lugar, Rogério, só uma observação anedótica. É engraçado como, assim, como para a maior parte dos paulistanos, a dinâmica política carioca é misteriosa, né? É um negócio meio incompreensível, né? Porque aqui em São Paulo, acho que desde a queda do Maluf, desde que o PP, né, enfim, o Maluf e seu entourage ali, eles declinaram eleitoralmente, a gente tem em São Paulo uma disputa que se assemelha um pouco com a disputa nacional, né? PT e PSDB, ou PT e DEM, né? Sei lá, em algum grau, né? Pelo menos nos últimos tempos. Mas acho que para quem é paulistano e não conhece muito o Rio, é engraçado, né? Porque o Rio é um cenário muito diferente, né? Você não tem PT forte, você não tem PSDB forte. Na verdade, o PSDB no Rio acho que em termos eleitorais, muito pouco competitivo, né? O PSDB não elegeu nem vereador no Rio de Janeiro nessa eleição. Mas deixa eu só devolver a anedota, viu, Fábio? Para o carioca, a política em São Paulo também é algo muito esquisito. Agora, deixa eu só botar uma pimentinha aqui antes de você começar seu comentário. Falando em voto evangélico, a Bené também, que teve um bom desempenho na eleição, ela não foi para o segundo turno, mas ela é evangélica, né? Ela carrega os votos da Assembleia de Deus, não é? Embora seja PT, é uma coisa também bem carioca. Então, agora com você, Fábio. Legal. Só para deixar claro que o comentário não continha nenhuma... Não era absolutamente depreciativo ou provocativo aos cariocas. A minha mãe, inclusive, é carioca. Eu gosto muito do Rio de Janeiro. Mas esse ponto, né, que vocês trouxeram, acho que é bem interessante. E, no fundo, vocês mencionaram o Crivella, né? O Rogério falou do Crivella e a Vera falou da Benedita. Acho que são dois exemplos bons para a gente pensar em uma distinção aí, meio conceitual importante quando a gente pensa no voto evangélico, né? O Crivella, ele é evangélico, e ele é não apenas evangélico, mas ele é o representante de uma igreja, né? Ele se coloca na política, ainda que talvez não dizendo isso explicitamente, né? Não publicizando esse fato, mas pelo menos o universo evangélico entende que ele é o representante de um segmento específico e de uma igreja específica, né?
A gente poderia colocar ele aí como o candidato oficial da Igreja Universal, né? E essa distinção é importante e ela surge muito fortemente aí nesse debate mais acadêmico sobre o voto evangélico, como uma variável fundamental para a gente entender o sucesso eleitoral evangélico mesmo. Por exemplo, a Benedita, ela é um ótimo exemplo para a gente contrapor ao Crivella, né? Na medida em que ela, embora seja evangélica, acho que hoje está na Assembleia de Deus, é isso, Vera? Mas ela, enfim, qualquer que seja a igreja dela, né, a princípio ela parece ter um desempenho eleitoral que não está vinculado ao fato de ser candidato oficial de uma igreja, né? Não há, até onde eu sei, pelo menos, igrejas fazendo campanha de forma mais forte assim para ela, né? Então quando a gente pensa sobretudo nas eleições para o legislativo, né, para a Câmara Municipal, Assembleias e Câmara dos Deputados, esse aspecto conta muito, né? Então, o crescimento, né, do número de evangélicos eleitos no Brasil é alto, é expressivo, né? Eles ainda não espelham, o número de deputados evangélicos eleitos ainda não espelha, não é uma, digamos, representação fiel da população. A gente ainda pode dizer que eles são um grupo subrepresentado, mas o crescimento tem sido muito grande. O ponto é que esse crescimento é sobretudo de candidatos apoiados por igrejas, e sobretudo igrejas pentecostais, né? Que são um ramo aí específico dentro dos evangélicos, né? Por ter uma ênfase em certos dons do Espírito Santo, né? Curas, dons de língua, etc. Né? Uhum. Aqui em São Paulo tivemos também um candidato do partido ligado à Igreja Universal, nosso velho conhecido, o Celso Russomano, né? Mas interessante porque, não sei aqui se houve algum empenho da Igreja Universal, ou Fábio, o que você acha na campanha do Russomano? Eu não sei nem se ele estava fazendo campanha para prefeito mesmo, acho que ele está fazendo campanha para ser eleito deputado daqui a 2 anos. É interessante isso que você falou, né, Rogério? Eu acho que isso faz bastante sentido. Isso também é um outro ponto aí que o pessoal que estuda religião e política no Brasil sempre ressalta, né, que essa variável religião, ela parece ter muito menos relevância quando a gente olha para as eleições para cargos executivos, né? E aí, nesse sentido, o desempenho hoje, né, nessas eleições do Crivella e do Russomano, embora o Russomano seja católico, né, não seja evangélico, atestaria um pouco isso, né? Mas eu concordo. E agora, ao mesmo tempo, é interessante observar que, por exemplo, nas periferias, o Russomano tirou votos importantes aí do PT, né? Ele vem tirando desde 2012, na verdade, né? Aquela queda, aquele declínio do PT na Zona Sul, por exemplo, de São Paulo, a qual eu me referi, ela aparentemente se deu por conta de perdas de votos para o Russomano, né? Então isso é curioso também. Mas, se vocês me permitem, aí já fazendo um gancho com a política nacional, o próprio presidente Bolsonaro, né, declarou que iria nomear um ministro terrivelmente evangélico, né, para o STF, o que acabou não acontecendo, né? Por enquanto existe ainda. Parece que talvez possa ser o próximo, né? Você quer comentar alguma coisa sobre isso, Fábio? Porque aí a gente já fica no campo de Brasília, né? Legal. Não, eu só comentaria, Rogério, aproveitando o seu gancho, que apesar do que eu acabei de falar, da relativa baixa relevância, né, da variável religião, quando a gente pensa no voto para o executivo, a eleição de 2018 do Bolsonaro é justamente um caso aí que contraria isso, né, que pelo que a gente sabe, se a gente pegar surveys, né, que foram aplicados aí nos últimos anos, surveys eleitorais, né, dá para ver que o apoio evangélico ao Bolsonaro foi muito grande, né, mesmo se a gente controlar por uma série aí de variáveis, como renda,
raça, etc., né? Então, esse impacto foi muito forte, né? Os evangélicos, o fato de ser evangélico foi uma variável relevante para explicar o voto no Bolsonaro, né? Há uma discussão sobre até que ponto isso teria sido, digamos, consequência de líderes evangélicos declararem apoio ao Bolsonaro, mas eu tendo a fazer a leitura inversa. Eu acho que se há uma direção aí de causalidade, é o contrário, né? Eu acho que os líderes evangélicos perceberam que as suas congregações apoiavam majoritariamente o Bolsonaro e simplesmente, a partir daí, declararam o voto no Bolsonaro, né? Então, acho que quase todos os líderes pentecostais no Brasil em 2018 declararam apoio a ele. Sim, principalmente porque ele defendia o que eles também, né, valores de família, uma agenda um pouco mais conservadora do que a que vinha sendo defendida até agora, apesar que não olharam com tanto cuidado ao que ele dizia que era a família para ele, né, como que era... Bom, enfim. E no governo dele tem representação forte, por exemplo, a Damares, ela é decididamente evangélica e a postura dela no governo é essa. Então, ele cultiva ali muito bem o apoio evangélico, através da Damares, através do que ele fala, também está sempre citando versículos bíblicos, a esposa é evangélica. Então, eu acho que ele cultiva bem esse apoio, apesar de, às vezes, tomar atitudes que não seriam, né, muito, muito coerentes com uma vida evangélica, vamos dizer assim. Você concorda? O ministro da Justiça também, né? Se eu não me engano, o André Mendonça, apesar de ter um perfil bem mais discreto, né? Acho que ele também é de origem evangélica, né? Ele é pastor. Sim. Da educação. Da educação, Agora que eu lembrei. Sim. Não, com certeza, eu concordo com vocês. Enfim, mas... Podemos ter um candidato a vice-presidente, talvez, na chapa do Bolsonaro em 2022, evangélico. Eu tenho visto esse tipo de especulação, né? Parece que o Mourão não vai emplacar, né, como candidato a vice de novo, né? Enfim, interessante. Faria bastante sentido, né? Agora, o que me chamou a atenção também, depois dessa eleição municipal, né, já começaram a ter especulações, né? O Bolsonaro ele continua sem partido, né? O seu antigo partido, o PSL, apesar de até ter crescido em relação a 2016, quando ele praticamente não existia, mas não ficou entre os partidos mais bem de melhor desempenho, né, nessa eleição. E o presidente vai ter que escolher um partido, né, para ser candidato em 2022. E eu tenho visto já algumas especulações aí de que ele talvez possa acabar voltando, por exemplo, ao seu antigo partido, né, o Progressistas, né, o PP, né, que foi também, como o Fábio lembrou bem aí, um dos partidos que pode ser considerado exitoso, né, nessa eleição, aí, esse campo aí de partidos de centro-direita, de centro, moderado, enfim. Mas acho que vai ser interessante acompanhar e agora os movimentos, né, do presidente Bolsonaro, né? Claro, há outras opções, né? Mas ninguém mais fala, por exemplo, daquele convite que o Roberto Jefferson fez, né? Lembram que teria convidado o Bolsonaro a vir para o PTB? O PTB acho que também teve um desempenho fraco nessa eleição, né? O Roberto Jefferson bem que tentou, né? Mas não conseguiu. Tem um dos filhos do Bolsonaro, né? Agora não me lembro se é o Eduardo, se é o Flávio, que é do Republicanos também. Do Republicanos, bem lembrado. Talvez esse acabe sendo o destino do presidente, né? O Republicanos também foi um partido que cresceu nessa eleição, né? E vem crescendo de forma lenta, porém consistente aí, né? Eleição a eleição.
no nível federal, no nível municipal. É algo também para a gente ficar de olho. Pois é, eu acho que é muito interessante, inclusive agora, ver como é que vai ser a polarização ou a falta de polarização para o segundo turno nas cidades onde haverá segundo turno, né? Porque os discursos são muito mais do mesmo, né? Como é que vai atacar ou se defender da pandemia? É tudo muito repetitivo, a gente não vê muita novidade, os quadros não se renovam, as pessoas não se renovam, aparece um aqui, outro lá, como o Boulos, por exemplo, mas normalmente as pessoas são as mesmas, as ideias são as mesmas, é tudo meio requentado. Vamos ver o que vai acontecer agora e se isso prepara ideias novas para 2022, né? Não, mas São Paulo, vamos ter um segundo turno entre dois candidatos aí na faixa dos 40 anos, né? Certo. Pelo menos do ponto de vista demográfico, né? Alguma renovação está acontecendo, né? Não sei se não necessariamente renovação de propostas. Isso, é isso que eu estava me referindo. Eu acho que é o ponto da Vera, né? E também hoje a gente tem na presença da Câmara e na presença do Senado também dois políticos nessa faixa etária, né? Sim. Então talvez nem tudo esteja perdido. Eu já estou começando a me achar meio velho assim quando eu me comparo com Eu não. essa nova classe política que está emergindo. Eu não. Fábio, não sei, você quer abordar alguma outra questão, fazer suas considerações finais, não sei. Fique à vontade. A gente já está meio aí, quase que estourando o nosso tempo. Ah, tá bom. Eu tô tentando me conter aqui de olho aqui no... Você havia mencionado mais ou menos, né, uma meia hora como nosso tempo de conversa, mas não, acho que é isso, né? Acho que esse cenário talvez ainda seja um pouco cedo para fazer uma leitura mais forte aí do que a gente está vivendo agora em 2020. Não me parece o melhor dos cenários para o Bolsonaro, mas também não me parece o pior, né? Dada essa aproximação que ele fez com alguns desses partidos de centro-direita, e dado que eles foram relativamente bem aí nas eleições de 2020, né? Eu não sei, acho que há uma certa ideia, o Rogério deve saber melhor do que eu, a Vera também, mas essa ideia de que os prefeitos atuam como cabos eleitorais, né? Então, você ter apoio de partidos com mais prefeitos, em tese, seria bom para você numa eleição presidencial, né? Mas, ao mesmo tempo, 2018, esse raciocínio não se aplicou, né? O resultado foi um pouco contraintuitivo. Então, acho que o Bolsonaro... Diga. Só rapidinho, um dado interessante. Nessa eleição, todos os prefeitos que foram candidatos à reeleição, 63% conseguiu se reeleger no primeiro turno já, né? 4 anos atrás, essa taxa tinha sido de 46%. Então, houve um aumento aí nesse indicador, né, importante, né, que é a reeleição dos atuais prefeitos, né? Mas vale lembrar também que a gente teve alguns casos bem paradigmáticos aí de prefeitos candidatos à reeleição que não foram nem de segundo turno. Tá? Acho que o exemplo chamou mais atenção foi o de Porto Alegre, né? Porto Alegre, mesmo com um dos candidatos importantes tendo desistido da campanha no meio, né? Fortunati, né? O prefeito Marquesan não foi nem para o segundo turno, né? Que vai ser entre a Manuela Dávila e o ex-vice do Fortunati, que é o Sebastião Melo. Fecha parênteses, eu não queria cortar o teu raciocínio. Não, de modo algum. Mas é interessante, né? Não sei até que ponto essa reeleição muito maior se deve à pandemia, né? Ao fato de termos tido eleições aí um pouco atípicas, né? Com
tempo de exposição menor também para os competidores, né? Para os desafiantes, né? Talvez isso tenha favorecido um pouco aí os incumbentes, não sei, mas é bem, bem interessante mesmo. Porque, de fato, o prefeito com a máquina na mão, né, ele supostamente pode mobilizar mais os seus eleitores, principalmente nas cidades pequenas, né, a irem votar. Sim, sim. Vera, suas palavras finais. Nossa, adorei. Obrigada, Fábio. Foi uma aula. Muito obrigada mesmo por aceitar nosso convite. E volte mais vezes. A gente quer contar com você. Fábio, deixa eu só aproveitar a ocasião. Você quer deixar aí um contato seu para as pessoas que estejam assistindo aqui o programa aqui no canal do YouTube possam te encontrar depois? Claro, Rogério, eu posso deixar meu e-mail? Pode ser? Eu escrevo aqui ou eu falo? O que é melhor? Melhor você falar, depois a gente tenta colocar na tela. Tá legal. Então é F de Fábio Lacerda, M de Maria, S de Sapo, @gmail.com. flacerdams@gmail.com. E agradeço muito, Rogério, e a você, Vera, também, o convite. Foi um grande prazer aí conversar com vocês. Espero possamos repetir aí a conversa em breve. Com certeza. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado aí às pessoas que estão inscritas no nosso canal, que estão assistindo, aos alunos do Fábio, né, que provavelmente também vão assistir essa gravação. Então é isso. Acho que foi muito legal essa nossa interação aqui. Obrigado de novo, Fábio, pela presença, a Vera aí pela participação. E até a próxima edição do nosso Empower Convida. Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Tchau a todos. Tchau. Tchau, Fábio. Obrigadão. Obrigado, gente.